Good afternoon. Boa tarde a todos. Passaram quase 3 décadas desde que os Estados Unidos foram anfitriões da primeira cúpula das Américas e eu trabalhei na inauguração, mas numa função um pouco diferente. Eu era redator de discursos do presidente Clinton. Claro, o hemisfério está diferente relativamente a 94, mas a premissa fundamental desta primeira cúpula se mantém. Não há nenhuma região que afete mais diretamente a vida dos Estados Unidos, sua segurança, prosperidade, do que as Américas. E, ao mesmo tempo, a concentração de democracias em nosso hemisfério nos dá um ponto de vantagem importante ao tentarmos atender às necessidades fundamentais das pessoas em toda a região. Esta cúpula ocorre num momento desafiante. Já ouviram isso de muitos. Essa semana, a Covid-19 tirou a vida de 2,7 milhões de pessoas em todas as Américas. Se adicionarmos tudo, 12% da população do mundo, nós sofremos 40% das mortes relatadas. Nenhuma região sentiu mais agudamente, entre aspas, os efeitos econômicos e sociais dessa pandemia. Ao voltarmos a reconstruir da pandemia, o governo russo perpetrou uma guerra brutal contra a Ucrânia, agravando os problemas em todo o hemisfério, aumentando o custo do combustível, fertilizantes e alimentos e tornando difícil para os produtores exportarem suas mercadorias. Estes ventos de proa são somados de desafios duradouros na região, incluindo falta de oportunidades, acelerando a aceleração da crise climática, violência, insegurança, corrupção endêmica. Tudo isso impulsiona as pessoas a deixar suas casas e países em busca de vidas melhores, onde tenham uma chance de poder sustentar os seus entes queridos. Quantas mais pessoas em toda a região sentem esses desafios nas suas vidas diárias, mais eles procuram por ajuda do governo para corrigi-lo. E isso tem sido o princípio orientador subjacente ao governo Biden e seu envolvimento na região. É por isso que nós doamos 70 milhões de doses seguras e efetivas da vacina Covid-19 para os países no hemisfério sem contrapartidas. É por isso que os Estados Unidos, o setor privado e público continuam a investir mais do que qualquer outro país na expansão econômica em todo o hemisfério. 10 bilhões da empresa de finanças e desenvolvimento distribuiu projetos como empréstimos com baixos juros, investimentos diretos estrangeiros para as Américas, etc. Por isso, também convoquei meus homólogos de todo o hemisfério, Colômbia, Panamá, para nós nos concentrarmos naquilo que podemos fazer coletivamente para fazer face às causas raízes da crise de imigração, aumentar o apoio econômico aos países que acolhem o maior número de refugiados e imigrantes, incluindo mais de 6 milhões de venezuelanos deslocados, e expandimos as proteções para os migrantes que sofrem riscos. Esses esforços são cruciais para moldar a primeira abordagem verdadeiramente regional, a Declaração de Los Angeles sobre Imigração, a qual o senhor presidente Biden, com sua liderança, adotou com 20 países no hemisfério, incluindo o nosso, há poucas horas atrás. Esperamos mais em breve. O que essa declaração mostra é o nosso compromisso de compartilharmos responsabilidades em termos de desafios de imigração, responsabilidades e ações compartilhadas. Estamos mobilizando recursos efetivos para esse esforço e o vice-presidente liderou o caminho para investimentos de 3,2 bilhões do setor privado na América Central e do Norte. Esta cúpula não é nem o início, nem o fim dos nossos esforços para tornar a democracia uma realidade no hemisfério. Em vez disso, é uma chance de nos engajarmos com parceiros em toda a região, o governo, sociedade civil, setor privado, os jovens, sobre o que podemos fazer mais e onde podemos fazer melhor. Isso significa engajar com povos e países que não são democracias, vociferar nosso criticismo do governo e defender os direitos humanos, como garantir o jornalismo independente.
Eu me encontrei com com representantes da Venezuela, Nicarágua e da Cuba. Estou muito impressionado com a sua determinação, não obstante o assédio, ataques, violência, para continuar a defender os direitos humanos e a democracia nos seus países. Esta cúpula colabora com parceiros para fazer face às necessidades práticas de todo o hemisfério. É difícil fazê-los com governos que rejeitam o princípio básico de que são responsáveis perante seu povo e que reprimem os direitos de seus cidadãos que falam contra os desafios que enfrentam. Para agradecer a liderança do senhor presidente Biden em convocar esta cúpula e para poder produzir os resultados, nós temos muito que fazer. Juntos, nossos países acordaram com compromissos ambiciosos em saúde pública e prontidão para a pandemia, energia limpa, adaptação à mudança climática, transformação digital, governança democrática. Isto são nossas referências para nos mantermos responsáveis para com as nossas outras democracias e povos a quem servimos. Os Estados Unidos anunciou verdadeiros compromissos para promover esses esforços. Vou destacar alguns. Junto com os parceiros, capacitaremos e equiparemos 500 mil trabalhadores sanitários, 500 mil em todo o hemisfério, nos próximos 5 anos. Para que mais pessoas possam receber cuidados de qualidade nas suas comunidades, anunciamos uma nova agenda econômica, a parceria dos Estados Unidos para a prosperidade inclusiva, enfocada em desenvolver crescimento equitativo da base ao topo e do centro para fora, e faremos mais e anunciaremos mais sobre essa parceria nos próximos. Continuaremos trabalhando com instituições multilaterais para aumentar o financiamento para as economias de renda média que não têm como se qualificar para o G20, ou CDE, ou que são desenvolvidos demasiado para se qualificarem para a ajuda das instituições financeiras como o Banco Mundial. Para esse fim, o presidente Biden está propondo reformas fundamentais ao BID para que possa investir em países de renda média. Como principal doador do banco, os Estados Unidos irão investir mais recursos no braço do setor privado para apoiar este tipo de investimentos. Iremos acelerar nossos esforços para apoiar a transição da região para a limpeza e energia limpa. Nessa cúpula, 5 novos países anunciaram seus planos de se juntarem a esta iniciativa caribenha da América Latina de energia renovável. Isso nos leva a 20 países que se estão juntando para alcançar metas sem precedentes, produzindo 70% da eletricidade do hemisfério através da energia renovável até 2030. Anunciamos uma nova parceria para investir em energia limpa e adaptação climática e resiliência em todo o Caribe para expandir os esforços de proteger e conservar nossos oceanos. O enviado para o clima, o Sr. John Kerry, ajuda os países a reduzir as emissões, expandir a energia renovável, fazer face à crise climática. Trabalhamos com os bancos no futuro para garantir que esse financiamento ajuda a reduzir as barreiras ao investimento num futuro sustentável, tornando não só viável economicamente, mas desejável para o setor privado. Como parte do nosso compromisso de reforçar as democracias, os Estados Unidos comprometeu 75 milhões em novo apoio para mais de 300 organizações comunitárias em todas as Américas na vanguarda da promoção dos direitos humanos, elevar mais pessoas da pobreza, combater a corrupção. A USAID afetou mais 42 milhões para ajudar a sociedade civil na América Central, um compromisso de todo o governo para promover a liberdade de expressão, combater a repressão digital, defender outros espaços em que os cidadãos se envolvem e participam nas democracias. Por fim, nós vamos organizar a primeira de sempre Cúpula das Cidades nas Américas em Denver, no Colorado, em abril de 2023, para fomentar maior cooperação entre cidade e Estado, líderes regionais, juntamente com empresas, jovens e ONGs. Aquilo que já vemos é que as cidades são os principais inovadores e integram os cidadãos e os governos para resolver problemas concretos. Temos muito que aprender com eles. Como parte disso, temos também a iniciativa Cities Forward, Cidades em Primeiro Lugar, que lançamos para usar o conhecimento e perícia em todo o governo dos Estados Unidos para ajudar as cidades a serem mais equitativas e sustentáveis a nível ambiental. Em suma, será justo dizer que nós saímos desta cúpula claros quanto aos desafios que enfrentamos e mais alinhados quanto ao caminho futuro. Juntos,
desenvolvendo as nossas forças e democracias e sabendo, como disse o senhor presidente Biden, que, no fundo, temos tudo o que necessitamos, aqui mesmo, aqui no nosso hemisfério, nas Américas, tudo o que precisamos entregar aos nossos povos. Com isto, aceito qualquer pergunta. Olá, eu tenho algumas perguntas, por gentileza. Alguns países que estão presentes aqui na cúpula decidiram não assinar a declaração da imigração. Qual foi o porquê e como que os Estados Unidos lidará com isso? Quantos o senhor acha que poderão se juntar a essa declaração? O senhor espera que haja um número de imigrantes chegando à fronteira americana diminuindo? Segunda pergunta, muitos líderes expressaram um não apoio à não permanência da Venezuela e na Cuba. O que a administração fará para diminuir essas preocupações e mudar uma política americana em relação à região? Bom, primeiramente, a declaração sobre imigração. Eu não sei se a senhora estava na sala, mas nesse palco havia 20 países representados. Essa é a primeira vez que nós nos voltamos no hemisfério para ver o desafio. Aqueles países de destino, isso é um papel importante que eu acho que é uma ação que será mais eficaz, que vai permitir que tenhamos, de uma maneira mais ordenada e segura, uma imigração. Alguns pontos que eu gostaria de mencionar na declaração por si só. Os compromissos que os governos fizeram é expandir programas de trabalho para lidar com a escassez de mão de obra, também lidando com a imigração comum. Isso é apenas uma situação que ajudará países como Canadá, Estados Unidos e México. Estão comprometidos a abrir e ampliar outros desafios em relação à imigração, como, por exemplo, assentamento de refugiados, programas para que famílias de imigrantes, refugiados, isso também lidará com essa escassez de mão de obra e principalmente os países que estão ali sediando, recebendo esse número de imigrantes, pois sabemos que isso gera um impacto muito grande na economia doméstica e temos que também combater o contrabando desses imigrantes na região. Esse é um princípio, uma base fundamental. 20 países participaram e a minha expectativa é que outros mais se juntarão a nós. E algo que também estamos fazendo é trabalhando diretamente com outros países em aspectos de acordos de imigração, para que possamos ver casos individuais, quais os passos necessários que países isoladamente poderão adotar para lidar com esse desafio de maneira eficaz. Qual será o resultado? Bom, teremos aqui medir o nosso progresso, mas isso é uma abordagem importante para que tenhamos um êxito nesse desafio da imigração. Estou ciente que estamos adotando passos de médio e até curto prazo para gerenciar essa questão. Mas o investimento a longo prazo que queremos fazer em países que muitas pessoas vivem é que, de fato, vai impactar a maior diferença. Como eu disse, a cúpula, a vice-presidente, com base no trabalho dele, nós temos em torno mais 3,2 bilhões de dólares do setor privado indo para os países, principalmente do norte da América Central. Isso, ao longo do tempo que ocorre, gera mais oportunidades para essas pessoas. Uma força motriz da imigração é a falta de oportunidade. Se pudermos criar essas oportunidades, daremos a essas pessoas mais oportunidades. Isso ocorrerá ao longo do tempo, médio prazo e algumas opções a longo prazo. Em relação à segunda parte da sua pergunta, primeiramente, deixe-me dizer o seguinte. No caso da Venezuela, Cuba, Nicarágua, eles estavam aqui na cúpula. Eu me encontrei com eles. Eu me encontrei com defensores de direitos humanos, eu me encontrei com representantes da sociedade civil desses países, e eu direi que eles são pessoas muito mais representantes desses países do que os governos atuais ou regimes. Muitos outros países estavam aqui
com os seus representantes de nível de Ministério das Relações Exteriores, mas eu acho que nós tínhamos em torno 68 delegações e 22 chefes de Estado. Então, é interessante observarmos. E eu acho que algumas pessoas preferem enfatizar as diferentes opiniões sobre quem está aqui ou não. Porém, todos estávamos unidos no que fizemos aqui. E eu mencionei alguns objetivos concretos obtidos na cúpula, que é o resultado das conversas que eu tive ao longo dos últimos 3 dias. Passaremos a palavra agora ao representante do Washington Post. Senhor secretário Blinken, o senhor falou muito sobre esses resultados que o senhor entregou durante a cúpula, porém não ficou claro para mim se haverá uma grande quantidade de novos investimentos do governo americano associados, principalmente com o apoio do governo americano em relação à Ucrânia, por exemplo. E eu entendo que o argumento que ouvimos também outros apelos, por exemplo, de países caribenhos, que a dívida vem muito em função do impacto das mudanças climáticas, muitas vezes por os Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos têm uma responsabilidade financeira maior em contribuir para esses problemas. E eu gostaria de perguntar-lhe também algo que o senhor conversou anteriormente. Essa é a queixa que nós ouvimos de vários países, incluindo sobre o outro, mencionando com o Washington Post, sobre um padrão duplo dos Estados Unidos em apoio a certos países com governos problemáticos, como, por exemplo, a Arábia Saudita, o Egito, e outros países, como o senhor bem mencionou, que não são responsáveis pelos seus habitantes. Eu tenho que sentar para continuar lendo a pergunta. Eu vi o senhor dizendo para ver como que os senhores poderiam representar essas pessoas, mas isso poderia ser mais específico. Quando o senhor vai se engajar com alguns países e quando não engajar? O senhor acredita que esses líderes, de fato, estão fazendo valer a palavra deles? Primeiramente, em relação à pergunta apresentada de maneira muito eloquente pelos nossos colegas caribenhos. Isso é algo que o presidente e a vice-presidente estão muito conscientes, que eu acho que foi uma excelente reunião entre o presidente e a vice-presidente, entre os nossos parceiros da CARICOM ontem. Não pergunte a mim ou pergunte a eles o que eles acharam da reunião. E eles, de fato, viram que essa foi uma das melhores reuniões que nós já tivemos numa década com a liderança americana. A razão pela qual isso foi uma excelente reunião, pois o presidente e a vice-presidente ouviram intencionalmente pela preocupação expressada pelos líderes caribenhos e também responderam de maneira eficaz. A senhora mencionou um aspecto importante. Há uma outra realidade de países de média renda que são classificados dessa forma, ou alta renda. No entanto, eles são afligidos pela pandemia da Covid-19 ou a crise climática e, no entanto, não têm os meios para responderem e não se qualificam, por exemplo, para um empréstimo concessionário ou, muitas vezes, têm uma dívida tão alta que não poderiam se qualificar. Com o problema ficam eles. Nós estamos comprometidos a atacar esse problema e queremos trabalhar com os bancos de fomento e ver como que poderemos ajudar esses países para que possam obter o apoio que necessitam, por exemplo, a adaptação às mudanças climáticas ou como responder à crise alimentar ou até mesmo uma crise sanitária, uma outra emergência sanitária. Se perguntarmos aos nossos colegas caribenhos, eu imagino que eles vão, de fato, apreciar o trabalho que está sendo feito ou que foi feito. Tanto que um dos acordos assinado na reunião de ontem foi estabelecer imediatamente um grupo de trabalho entre os países da CARICOM e dos Estados Unidos para lidarem com esses problemas práticos e que, de fato, estejamos ali atendendo a necessidade premente. Não ano que vem, não daqui a 5 anos, agora. No segundo aspecto da sua pergunta, em qualquer país, nós estamos verificando uma
vários interesses e também um valor comum que permeia todas essas realidades. O presidente Biden coloca os direitos humanos e a democracia no centro, no cerne da nossa proposta. E estamos sempre buscando avaliar em qualquer tipo de relacionamento, verificando onde podemos ser mais eficazes, avançando os nossos interesses e também de maneira que possa ser consistente para que possamos alavancar os nossos valores. Isso pode diferenciar de país para país, mas a proposta permeia todas as situações. A senhora mencionou a Arábia Saudita. Nós definimos logo no início que nós tínhamos que recalibrar esta relação para que nossos interesses ocorressem e não que pudéssemos aí afetar esse relacionamento, pois é um relacionamento importante para combatermos terrorismo, então também e tratar com o Irã. Nós estamos lidando com um dos piores conflitos do mundo e a pior crise humanitária no mundo, que é o conflito em Iêmen. E em função do trabalho que podemos fazer com a liderança da Arábia Saudita, nós conseguimos obter ali um cessar-fogo. A ajuda humanitária está chegando aos locais que precisam chegar, mas tivemos uma oportunidade, ainda que frágil, para termos uma paz no Iêmen. Então, isso é apenas para obtermos resultados, obedecendo aos nossos princípios. Poderemos aí listar todos os países com situações distintas em cada um, porém, o nosso enfoque é o mesmo. Como podemos, da melhor maneira, avançar os interesses americanos e também os valores norte-americanos. Da Televisa, o senhor jornalista. Muito obrigado, senhor secretário Blinken. Eu gostaria de saber, na declaração de Los Angeles, as autoridades oficiais do governo americano disseram que todos os países devam cumprir, ou que os Estados Unidos espera que todos os países cumpram as suas legislações imigratórias. O senhor, por gentileza, poderia dizer exatamente que ações o senhor está esperando, principalmente no tocante ao governo mexicano? Se o senhor olhar a declaração, ela define princípios bem elementares e também compromissos por cada governo para que façam ou cumpram certas questões. Os princípios elementares com os quais nós concordamos é assegurar que a imigração seja segura, ordenada e seja humanitária. E queremos assegurar que estamos colocando a dignidade humana no cerne de tudo o que fizermos. E isso significa assegurarmos que os imigrantes sejam tratados de uma maneira humana e digna. Que criemos toda uma cadeia de segurança ao longo desse processo imigratório, mas, ao mesmo tempo, nós respeitamos e defendemos as nossas legislações internas que têm que ser aplicadas. Isso tudo está na declaração. Eu falei sobre os compromissos específicos que os países estão acatando e obedecendo em relação a todos os aspectos, novamente, imigratórios, para incluir questões como expandir um programa de trabalho temporário, criar canais mais acessíveis sobre o ponto de vista jurídico para essas comunidades, ajudando as comunidades que ajudam isso e combater essas redes de contrabando de imigrantes. Porém, esperamos que todos os países, como também os Estados Unidos assim o fará, respeite e aplique a legislação vigente. Isso me parece evidente, não vou mencionar cada país. Também me referi que com esta declaração, que cobre 20 países no nosso hemisfério, estamos nos engajando com países individualmente em específicos acordos que tratam de questões ainda mais particulares, especialmente ao falarmos sobre proteção para imigrantes e sistemas de proteção e também quando falamos sobre repatriação de imigrantes para os países de onde, o país de origem, tentando obter um acordo com esse país. Há uma lista enorme do que precisamos fazer.
Muito obrigado por convocar esta coletiva. Enquanto nós estamos aqui na cúpula, o Maduro está visitando o Irã e a Turquia e está também falando diretamente com a Rússia e com a China. O senhor está preocupado que eles possam assinar quaisquer acordos que ofereça mais à região do que o senhor, ou que o seu governo, porque o senhor Maduro recusou o diálogo com o México. Vale a pena aos Estados Unidos continuar a impor sanções e não encetar negociações? Será que há alternativa? Será que os Estados Unidos está explorando, ao lado do México, outras opções? O que podemos esperar nos próximos meses, à medida que o governo dos Estados Unidos muda o seu foco para suas outras questões urgentes e prementes? Como é que a América Latina se vai manter como prioritária para os senhores? Com isto, esta vaga de imigração convence os senhores que esta questão é também segurança prioritária, como seus inimigos que estão na região usando isso para desestabilizar os Estados Unidos? Em primeiro lugar, no que se trata de negociações com a Venezuela, ou da Venezuela, perdão, tanto a plataforma unitária como o regime de Maduro assinalaram a intenção de voltar a essas conversas e negociações. A Cidade do México é a última informação que nós temos. Em nosso juízo, a Venezuela negociações lideradas pela Venezuela entre o regime de Maduro e a plataforma unitária são a melhor via para tentarmos recuperar a democracia da Venezuela, que o país merece e quer, e aliviar o sofrimento extraordinário que está ocorrendo nesses últimos anos. Estamos muito comprometidos em apoiar os venezuelanos nesse esforço e, certamente, as suas aspirações democráticas nas circunstâncias corretas, com o apoio da comunidade internacional. Os próprios partidos e as partes estão melhor posicionadas para desenvolver passos para encontrar as melhores soluções para a crise na Venezuela. Temos intenção de voltar à Cidade do México, e é isso que apoiamos, mas também deixamos claro que, em termos de sanções, as sanções não são o objetivo final, elas são apenas um esforço para dar um incentivo àqueles do lado alvo, para pararem as suas atividades. As sanções não são permanentes. Se nós observarmos mudanças, as sanções poderão ser retiradas. O objetivo é, na verdade, encorajar os países, regimes e governos a se envolverem no tipo de conduta certa, principalmente no que diz respeito à recuperação da democracia. Segunda parte da pergunta, como é que a América Latina poderá manter uma prioridade? Em primeiro lugar, eu acho que passamos uma semana aqui. Eu cheguei aqui terça-feira passada e o presidente está aqui há vários dias. Eu tenho deixado claro que, mesmo durante este período de guerra da Rússia contra a Ucrânia, mesmo dos grandes desafios que, por exemplo, a China coloca em nosso país, o nosso hemisfério é uma prioridade. Como eu mencionei, esta cúpula reuniu 68 delegações, 22 chefes de Estado, mas o que é importante não é apenas os 3 dias que passamos aqui, mas são os 362 dias restantes que seguiremos nos anos seguintes. E a pergunta que fica no ar é se cumprimos nossos compromissos com todos vocês, mas principalmente através de todos vocês, nossos cidadãos, que nos vão manter responsáveis se nós produzimos ou não os compromissos que nós dissemos e com os quais nos comprometemos. Se nós colocarmos numa gaveta, claro que os resultados não vão chegar. Isso mantém o envolvimento e requer um envolvimento direto por governos, setor privado, sociedade civil, governos, organizações internacionais, etc. Mas, porém, a resposta para isso será daqui a 6 meses, 1, 2 anos, quando nós olharmos retrospectivamente e nós podermos, então, verificar e mensurar se nós cumprimos ou não nossos compromissos. Última pergunta da Globo.
Muito obrigado, senhor secretário Blinken. Eu tenho duas perguntas. Vou fazer uma e depois, não se importa, responde, depois farei a próxima. A primeira pergunta, o senhor presidente Bolsonaro disse, o senhor estava lá durante o seu proliferamento, que o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Qual é sua reação a esse comentário? E o senhor vislumbra um progresso concreto ou compromisso concreto de reduzir o desmatamento? E a segunda é, na primeira reunião bilateral entre o senhor presidente Biden e o senhor presidente Bolsonaro, autoridades sênior disseram que foram discutidos tópicos com os quais discordavam. O Bolsonaro defendeu muitas das suas antigas posições. O que é que o senhor pensa sobre essas declarações? Quais eram as discórdias? E o que mudou para o relacionamento bilateral entre esses dois países? Muito obrigado. Vou falar sobre o elemento climático em primeiro lugar. Eu penso que é fato bem conhecido que a mudança climática é uma prioridade de topo para nosso governo, mas para também os países no hemisfério. Isto foi o fulcro das conversas que tivemos com muitos países aqui presentes e que também estiveram presentes na COP26. É um foco duradouro para nós. É também fundamental que o Brasil é crítico para esses esforços, é fulcral, tem uma das malhas de energia mais limpas, mas também é um dos principais emissores de gás com efeito de estufa, como os Estados Unidos. O Amazonas, como sabemos, é o pulmão do hemisfério. Armazena grandes quantidades de CO2 anualmente, que é de serviço vital para o mundo, nesta resposta à mudança climática que não podemos nunca perder. Temos estado consternados com os altos níveis contínuos de desmatamento no Amazonas, algo que nós já demonstramos como preocupação, mas estamos investidos recursos adicionais através de algo que chamamos Amazonian Connect. A Amazônia tem que preservar recursos. E uma das coisas que o presidente Biden compartilhou com o senhor presidente Bolsonaro é que nós sentimos responsabilidade de fazer isso, porque há muitas gerações nós conseguimos tirar proveito nós próprios de desmatamentos para termos produção agrícola ou indústria antes, seja quem for, entender o verdadeiro impacto da mudança climática. Hoje, quando pedimos aos outros países para não tomarem esse tipo de medidas, nós acreditamos, ele acredita que temos responsabilidade de ajudar, ou seja, ajudar a financiar a adaptação, resiliência e, no caso do desmatamento, assegurar que os países têm os meios para não continuarem esse desmatamento e, na verdade, para voltar a povoar as florestas de árvores. O Brasil avançou compromissos climáticos ambiciosos e esperamos que eles mantenham e cumpram esses compromissos. Isto tem que ser um esforço global. Mais amplamente, nós, ao longo de muitos anos, sempre tivemos uma parceria sólida. Na verdade, ela remonta a séculos já, com base em valores democráticos compartilhados, interesses mútuos. E a bilateral, ontem, foi construtiva, a melhor coisa que eu posso dizer, uma oportunidade para responder a muitas questões no nosso relacionamento bilateral. Não quero colocar palavras no presidente Bolsonaro, mas eu penso que foi produtiva a nossa bilateral e positiva. E nós apreciamos esse esforço colaborativo em várias questões. Por exemplo, impulsionar o comércio, o investimento, criação de trabalho, colaboração em relativamente ao ambiente, como eu mencionei, questões sociais e de segurança com o Brasil. E a nossa esperança é algo que todos acreditamos, esperamos, na verdade, que se a nossa colaboração for mais estreita, podemos produzir benefícios concretos para as populações de ambos os nossos países. Isto faz sentido para nós não só continuar em estreita colaboração, mas para aprofundar nossa parceria. Ou seja, a conversa, o diálogo foi bom sobre como podemos avançar rumo a esse futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. A intérprete não ouviu a pergunta, mas isso é algo que está aconteceu regularmente no passado, talvez até algo mais que uma vez por ano. Os países tomarão suas decisões soberanas. No entanto, pensarmos que a Rússia seria um bom parceiro quando se trata
de questões de segurança pública, assistência humanitária. Podemos talvez dizer que isto não satisfaz o teste de credibilidade. Muito obrigado. Thank you.